Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de informação, entrevista, dicas e história de mães que falam pra gente sobre as delícias e os desafios de educar filhos. Você pode me encontrar no Spotify, você pode me encontrar no YouTube, no canal Preocupações de Mães. E também você pode me encontrar no Instagram, Esther Sartori _. Hoje o tema é bem bacana, a gente vai falar sobre TOD, o transtorno opositor desafiador. Para a gente falar sobre esse tema, eu trouxe uma pessoa especialista nisso. Mas antes, só vou dar uma introdução. Quem nunca saiu com um filho gritando no supermercado porque queria um brinquedo? Ou mais, quem nunca teve um filho que chorava ao sair do shopping porque queria continuar num carrinho, num brinquedo, enfim? Ou mais, qual a mãe que não fica super incomodada quando a escola telefona e fala assim: olha, seu filho brigou na escola de novo? Enfim, são comportamentos, mas nem todos esses comportamentos são transtornos. E a gente vai poder conversar sobre isso. Para falar sobre esse tema, eu trouxe a doutora Maíta, que é psiquiatra infantil, e ela vai poder contar para a gente toda a sua experiência e como esse transtorno interfere no cotidiano e no dia a dia das famílias, influenciando inclusive o bom humor da mãe. Olá, Maíta, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fala pra gente um pouquinho de você, do seu trabalho, porque a gente vai ter um tema hoje, ó, alinhadérrimo. Né? Opa! Sim. Bom, eu sou psiquiatra da infância e da adolescência, atuo na psiquiatria já faz 15 anos aproximadamente aí, né? Em diversos serviços, já trabalhei na região do ABC e hoje, especificamente, né, eu fui afunilando e ficando mais em Indaiatuba mesmo, né? Minha atuação neste momento é apenas no consultório particular, mas já tive experiências de CAPS infantil, que são serviços públicos da infância, experiências também em outras cidades, com outros serviços, e aí a gente vem só agregando aí nesses anos, né? Foi ficando panela velha, né? Que faz comida boa, a gente vai só acrescentando no currículo aí as experiências da vida, né? Mas, de um modo geral, essa é a minha formação. Eu vim lapidando para chegar na infância. Hoje eu tenho certificação de educação parental, uma certificação internacional. Adoro trabalhar com os pais, falar sobre educação, manejo. Cogito fazer pedagogia. Ai, fica que aqui, delícia. Isso é só um spoiler. Venha. Cogito mais uma formação, mas por enquanto atuação mesmo na clínica, né, no consultório. Então, e TOD é um problema bem específico, né? Uma Sim. condição bem explícita. Eu não gosto muito da palavra condição, sabia? As pessoas usam esse termo, eu às vezes acabo reproduzindo, mas eu não gosto muito da condição. Então, vamos falar o seguinte. O TOD é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Vamos trabalhar nessa linha. É um transtorno que causa mesmo alguns comportamentos disruptivos. São comportamentos que fogem àqueles comportamentos que a sociedade considera como normais, tá? Tô caminhando certo? Caminhando certo. O TOD, tem alguns psiquiatras até que não gostam de classificá-los como um transtorno, né? Como uma doença única. É um transtorno único, né? Porque geralmente ele vem casado, né? Vem junto com uma comorbidade, com outro transtorno associado. Dificilmente você vê uma criança que é só um transtorno positivo desafiador, né? Puro. Eu mesmo acho que eu nunca vi uma criança que só tem os critérios do positivo e não tem, às vezes, um TDAH, ou um TEA, ou, enfim, um TAB, né? Que a gente fala que é o transtorno afetivo bipolar. Mas vamos lá. As classificações foram mudando, né? Hoje a gente pode falar de alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Dentro deles a gente tem TEA, TDAH, TEA é transtorno do espectro autista, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e um deles também a gente pode dizer que está nessa linha aí também do desenvolvimento neurobiológico da criança, que é o TOD, transtorno positivo desafiador. E assim, não é porque fez uma birra no mercado, ou porque foi chamada, que toda criança que faz birra ou que tem um perfil mais questionador, né, vamos dizer assim, ele é classificado como um transtorno positivo. Para ser
né, hoje no DSM, que é um código das doenças que a gente tem, para ser TOD, ele precisa fechar alguns critérios na classificação, alguns sintomas, né? A gente tem a base ali, que é um humor mais irritado, né? Dentro desse humor irritado, ele ter não ter paciência para esperar, ou às vezes ter um comportamento de irritar as pessoas também, provocativo, né? São vingativo. Vingativo também é outro pilar. O comportamento vingativo não é vingativo uma vez na vida foi vingativo, não, né? Então, exato. Assim, ele precisa também estar presente. A gente fala de índole vingativa, né? Ela precisa estar presente pelo menos por 2 episódios em 6 meses. Então, essa criança, a gente precisa ter uma linha ali, né? De 6 meses de comprometimento do humor, da desobediência, do enfrentamento com autoridades. E não precisa ser a polícia, né, gente? As autoridades que a gente fala, pai e mãe, né? As figuras que a gente fala de hierarquia, né? A professora, o médico, né? Às vezes, quantas crianças que a gente não vê que vai num consultório ali que não consegue, né, se adequar minimamente a uma hierarquia. Então, a criança que desobedece, enfrenta, né, as figuras de hierarquia, a criança irritada, a criança que não precisa muito para ela poder explodir, são mais sensíveis, são muito reativas, vingativas, tem um padrão de comportamento, às vezes, associado também de... esqueci agora o que eu ia falar, mas é o comportamento de vingança, eles têm de manipular, de provocar de propósito, né? Entendi. De provocar o outro com propósito, eu preciso irritar. Então, precisa pelo menos ter 4 desses sintomas aí que a gente tem falado nos últimos 6 meses. Porque eu penso que, às vezes, por isso que há essa confusão com a birra, né? A gente tem que entender que para qualquer diagnóstico, a gente tem que entender como ele se generaliza nesse cotidiano, sim, como ele afeta os outros indivíduos e, ao mesmo tempo, poder diferenciar o desenvolvimento natural do indivíduo e da infância. Sim. Então, às vezes, as pessoas... e também a gente não pode, como eu tenho visto muito, desmerecer o transtorno. Porque eu tenho ouvido muitas pessoas falarem e falarem assim, nossa, agora tudo é TOD, agora tudo é bipolaridade, agora tudo é hiperatividade, não tem mais criança mal educada nesse mundo. Nós não estamos desmerecendo. Na verdade, ainda bem que a gente tem o diagnóstico, né? Para que a gente possa falar, ó, esse adulto, sendo diagnosticado precocemente, ele cresce um adulto mais funcional. E as pessoas têm desclassificado muitas vezes a psiquiatria, né? Que tem os rótulos. É porque exato. Eu acho que esse rótulo, né, do TOD, ele é muito mais para, penso eu, né? Eu acho que não é porque eu tô na área médica, mas eu acredito que é trazer a consciência de, peraí, meu filho tem um humor irritado. Meu filho tá brigando na escola, arrumando confusão de graça, é vingativo, ele arma, ele planeja, ele fica enfrentando as professoras, ele tem um padrão de desobediência de dificilmente conseguir ficar ali no não, né? Culpa os outros, não fui eu que fiz, exato, né? Então, assim, peraí. Tem sempre um sujeito oculto nessa história. Exato! E aí, então, a gente tá falando dessa sintomatologia que é para trazer consciência. Olha como é legal, a mãe que tá aí ouvindo, o pai, o cuidador, opa, acendeu uma luzinha. É pra gente taxar a criança? Não seria, né? Porque eu sei que tem uma banalização dos nomes. É o TOD, é o TDAH, é o TEA, né? As siglas, né? Mas olha só, uma família que tem consciência de que tem um transtorno biológico, neurobiológico do desenvolvimento, ou seja, o cérebro tem dificuldade de se adaptar a esse mundo. Não é só uma questão comportamental, que é o que a gente vai falar aqui agora. Olha que gostoso a família poder ter noção do que tem, como eu devo agir, como eu posso tratar. Diferente de um bipolar. Por que a gente precisa dessas diferenças, né? De como falar com o bipolar, como falar com o TDAH, né? Porque até o manejo na prática, ele é diferente. Até quando a gente vai educar uma família, ou fazer o coach da família, né? Que são as orientações para mudar os paradigmas, a maneira como a gente conversa, até para a gente poder agir, para poder orientar, é necessário uma classificação bem feita. Exatamente. E, infelizmente, existe uma banalização absurda, né, dos termos, né, das siglas aí na psiquiatria, na neurologia, né, na neuropediatria.
Mas não deveria ser assim, deveria ser para trazer consciência e a gente não ficar usando de muleta também. Meu filho é TOD, por isso que ele fez isso. Meu filho é o... É outro assunto que eu quero colocar. Primeiro, você tem toda a razão. A gente precisa olhar essa criança na sua globalidade, antes de qualquer, né, classificação, antes de qualquer diagnóstico. A gente precisa dar... Eu adoro a interdisciplinaridade para poder falar, né? Você poder trabalhar com vários profissionais, então esse multipluralismo profissional para poder atuar e pensar, até para que o diagnóstico seja bem feito. Mas o que eu tenho percebido, Maíta, eu não sei se isso tem acontecido com você, mas na clínica eu tenho visto muito. Mães que chegam para mim e dizem assim, você faz um laudo de TOD para mim? Por quê? Não, porque a escola está exigindo. Deixa eu só, a gente precisa de uma anamnese muito bem feita. Eu preciso de algum... Não é assim eu faço. Mas quanto tempo você acha que você faz isso para mim? Quanto tempo o quê? Não. Se eu trouxer ele amanhã, você consegue? Meu Deus. Olha. Meu Deus. Então, às vezes, eu tenho percebido isso. As pessoas tentando usar o diagnóstico em benefício próprio para, de certa forma, conseguir algo ou na escola ou no... Isso tem acontecido com você? Muito. Até é uma pena, É uma pena. É uma Esses pena, dias, hein? até eu conversando com uma colega, não vou citar aqui de onde eu conheço, mas quem consegue fazer o laudo mais rápido? Eu falei, olha, não passe comigo. Não venha. Não venha. Eu falei, eu te indico alguns profissionais, porque comigo, pode ser que eu consiga fazer um diagnóstico, que a coisa esteja tão ali, né? Evidente, né? Tá bom. Evidente, tão claro, mas nem sempre tenho... assim. Inclusive, o que você me fez lembrar? Algumas crianças têm chegado, às vezes, de outras avaliações de colegas aqui de Netuba, de neurologistas, de outros psiquiatras, aí chegam, olha, é o TOD. Porque ele lá na escola, ele bate de graça nas crianças, porque não sei o que, os pitiquinhos, às vezes, né? E aí eu vou olhando a história, assim, e a criança já vem rotulada. Outro dia, atendi que ele já tinha um grupo de equipe com 8 profissionais atendendo, e eu olho para tudo aquilo e ninguém olha a estrutura da família. Como que é como é o pai? Como é a história de vida do pai? Como é a história de vida da mãe? E aí o rótulo tava assim, né? Olha, ele é o TOD, é difícil. Uma criança que olha... E aquela barreira, né? Porque o TOD, ele tem esse poder, né? Uma criança com barreiras. Exatamente. Ninguém acessa, ele é inatingível, é difícil, né? Então, se cria uma barreira emocional entre os profissionais, entre os pais, de acessar. E conforme a gente foi caminhando, a gente foi percebendo que não era só o TOD. Lembra que eu falei que é difícil achar um TOD? Tinha uma bipolaridade na infância. Exato. Porque a comorbidade é muito presente. Que era um outro caminho que a gente ia falar, mas você já entrou nela, é ótimo. Mas a comorbidade está ali, né? Ela está ali. Ela age junto. Por isso que a gente tem que olhar o indivíduo na integralidade. Sim. E me preocupa um pouquinho, porque olha só, como é que eu faço um diagnóstico de bipolar em um adulto? A gente já sabe que existe um caminho horizontal, de uma linha do tempo. Em criança, então, né, eu preciso de muitas sessões, de algumas avaliações, para poder entender o contexto familiar, de onde vem. É um quebra-cabeça que a gente vai montando, né? E que as peças, às vezes, não são tão encaixadas ali de início. E aí... Quando vem a comorbidade, tudo faz sentido, tudo fecha, a mãe até alivia, é verdade, não é só o TOD. E aí o caminho, até inclusive medicamentoso, fica mais fácil, né, da gente transitar ali. E é isso, esse é o cenário. É uma criança estigmatizada, é uma criança que é difícil, é problemática, é expulsa de escolas. Aqui em Indaiatuba eu já tive tantos. Teve um colégio particular de alto padrão aqui em Indaiatuba, em que eu precisei fazer uma reunião sobre um comportamento muito inadequado de uma criança TOD. E eles não queriam saber. Falaram, não, aqui nós não vamos manter esse perfil. Não, olha, eu fui tentar argumentar, o psicólogo está atendendo, eu também, eu estou fazendo uma modificação. Não.
expulsou, convidou o menino a ser retirado, Aham. né? Então, assim, que tinha potencial, que tinha como manejá-lo. Mas, assim, eu vejo que só o fato do psiquiatra estar indo num colégio desses, né? Conteudistas, um padrão mais... E já assusta, não, o psiquiatra está envolvido, o neurologista está envolvido, sei lá, enfim. E já existe o estigma, né? E aí eles não acreditam muito na potencialidade da criança, uma criança que é colocada de escanteio. Exatamente. É uma criança que vem com barreiras. E já reage posteriormente por conta dessas barreiras. Sim. Olha, mãe, presta atenção numa coisa aqui. Isso é muito importante que a doutora Maíta está falando. Porque, às vezes, vocês pedem para o profissional oferecer um laudo fechado e vocês não têm ideia do quanto isso pode vir a prejudicar o seu filho na escola, no trabalho ou em qualquer outro lugar posteriormente. Porque ele já entra com um rótulo. Ele já vai ser visto de outra forma. Então, tenham calma. Esperem, porque o profissional sabe como agir, sabe como diagnosticar e sabe como direcionar posteriormente as ações. Não é mesmo, Sim. Maíta? Isso é muito importante, não muito. Esse imediatismo, eu entendo, a escola precisa ser notificada, eu acho que os profissionais precisam, às vezes, dessa clareza. Mas em alguns casos eu sou a favor da criança não ter ciência também dos rótulos. Em alguns casos eu não sou a favor da gente mentir, tá? Mas assim, e na maioria dos casos eu peço para a mãe contar alguns sinais, alguns sintomas. Olha, você está vindo aqui, para a gente tentar não entrar, porque principalmente os adolescentes, Exato. Eles têm uma necessidade de pertencimento, eles estão criando uma identidade, estão nessa fase de se reconhecer e eles andam colando muito. Eu sou a bipolar, eu sou a borderline, eu sou a ateia, eu sou a suicida, e enfim. E aí eu acho que a gente precisa trabalhar, como sempre, com a família em relação a descolar o diagnóstico, não que ele não exista, né? Ele existe, ele precisa ser feito, ele direciona, ele esclarece, ele acalma muitas vezes, ele traz clareza de como eu vou lidar, de como agir, então ele precisa ser feito. Mas em algumas crianças e adolescentes, às vezes é necessário que a gente tenha ponderação na hora de dizer o que ele tem, como ele tem, o que deve agir, porque em alguns casos as crianças colam como um rótulo e vão vivendo de uma maneira até... vão se aproximando aos pares. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Que às vezes pode falar, que eu acho dicas e exemplos são ótimos. Eu atendi uma menina que tentou suicídio esses dias atrás. Não era TOD, tá? O exemplo é no paralelo aqui. Mas na consulta, eu falei, olha, você tá bem, tá tentando falar para ela que são sintomas, referência. Era um quadro... compatível com o ambiente que ela vivia, com a educação, com o modo como as coisas estavam sendo conduzidas. É óbvio que ela estava deprimida, mas que as coisas... tentando trazer a perspectiva positiva, e ela falou, mas eu sou suicida. E eu fiquei sabendo pela mãe que ela foi foi fazer um par na escola com outra menina que tenta o suicídio o tempo todo, porque ela era a vestimenta do momento na adolescência. Então, assim... o quanto isso, falar sobre um diagnóstico, um rótulo para aquela menina em si, de 14 anos, era perigoso. Então, eu particularmente fui tentar fazer a desconstrução e trouxe para a mãe a história da desconstrução do estigma do rótulo. Para a gente, profissional, para os pais, eu acho super necessário, esclarecedor, mas muitas das vezes, dependendo da faixa etária, a gente precisa, olha, a gente fica deprimido, a gente se trata, mas a gente não é o depressivo a vida toda. Enfim. Porque as pessoas acabam ficando reféns desse rótulo. Sim. E o TOD, né? Então, você fica refém. E a escola também te faz refém, às vezes. Eu preciso desse laudo hoje, viu? Consigo fazer um laudo no dia. Sim. Né? Porque isso aqui não é recorte e cola. A gente está falando de ser humano. A gente direciona, né? É muito importante fazer o diagnóstico, direcionar a instituição escola. E porque é um outro universo que os pais não têm ideia do que acontece também, né? Conforme a gente vai passando os anos aqui, é lógico que a minha experiência é maior em Indaiatuba, eu ainda vejo muito estigma em relação aos professores. Coincidentemente, eu atendi uma escola onde eu pude conversar, claro, com a diretora, com o diretor, enfim, com a família, com a criança e... no paralelo, coincidentemente, eu fui atender a professora.
Deus me livre daquela... Era um Todd, tá? Só. Deus me livre daquela... Ainda Olha bem só. que aquela criança foi expulsa. Ainda bem, porque eu não tava aguentando, a gente não consegue manejar. É muito difícil, não sei o quê. Então, assim, são seres humanos os professores também. Eles também têm dificuldade de quebrar essa barreira. Se os pais têm, imagina os professores, né? Que estão na lida todos os dias, enfim, nos embates. E a própria formação, né? Que é um outro ponto de atenção. A formação docente, hoje, ela não é vista com a seriedade que ela tem que ser vista. Então, eu vou trazer até uma questão aqui muito séria, hein? O salário, normalmente, não é um salário condizente. Sim. A quantidade de crianças dentro de sala é uma quantidade absurda. A formação para a educação especial não é uma formação que, de fato, dá estrutura para esse professor. E, vamos falar a verdade, né, Maíta? Você tem que ter um auxiliar terapêutico em sala de aula, sim, em caso de crianças com transtorno. E quantas escolas têm esse auxiliar terapêutico dentro de sala de aula? E o número de crianças, às vezes, que precisam desse atendimento é grande. Sim. E quando você pede um auxiliar terapêutico, olha, se você trouxer, tudo bem. Mas a lei diz... A lei diz, você tem direito, mãe, a um auxiliar terapêutico em sala de aula. Quem faz esse trabalho? E aí a gente entra no esgotamento da professora, no esgotamento dos pais. Exato. Né? A gente sabe que, o TOD é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas por que ele está nessa classificação? Porque a gente também tem fatores biológicos associados. Há estudos dizendo que o córtex pré-frontal dessas crianças, desde pequenininho, eles não respondem como o nosso córtex aqui, né? A amígdala, que é uma outra região que regula as emoções dentro do nosso cérebro, ela também é precária nas crianças com TOD. Dentre outros achados, mas os dois principais do neurodesenvolvimento são deficiências no córtex pré-frontal e na amígdala, né? Então, temos questões genéticas, de formações cerebrais aqui. Não é uma condição puramente da educação mal feita, da educação permissiva. Mas também a gente sabe que quanto melhor a educação para essas crianças com um perfil. O que é o córtex pré-frontal? Quando a gente tem uma capacidade, quando ele está legal, não tem nenhuma defasagem, ele evolui bem, vai crescendo, ele vai terminar, a gente termina a formação do nosso córtex pré-frontal, que é essa região aqui, por volta dos 18 anos. Ali, a criança é capaz de fazer uma tomada de decisão, planejamento de como agir, de como não agir. É o freio que a gente fala, né? De executar tarefas, né? O TDAH também tem bastante alteração nessa região. Então, é uma região que vai ser formada lá na frente, mas ela tem evoluções que, quando a gente fala de TDAH e TOD, eles são abaixo do habitual. Não é uma má formação, mas eles não respondem muito bem. Os neurotransmissores que agem nessa região, eles têm dificuldade, principalmente a dopamina, dificuldade de entrar lá na sinapse que a gente fala dos neurônios. Então, eles têm dificuldade de responder a freios, de impulsos, eles têm dificuldade de execução, de planejamento, função executiva, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Eles têm dificuldade também de avaliação de ambiente para tomada de decisão, leitura da mente, assim como autistas. Então, não é que eles não entendem seu rosto, você tá brava ou não tá. Eles demoram para fazer essa percepção. Exatamente. Né? O autista não tem mesmo, mas o TOD, o TDAH, eles têm essa dificuldade de percepção de ambiente, de juntar, associar, minha mãe tá brava, meu pai tá nervoso, agora eu tenho que parar. Tá? Então, a gente tem uma questão da biologia envolvida quando a gente fala, por isso que a gente classifica como transtorno, tá? Mas a gente sabe que essas crianças que estão assim, que têm uma educação parental legal, os pais antenados, ou que conseguem fazer, ter uma boa dinâmica no dia a dia, a gente tem um prognóstico, ou seja, uma boa chance dessa criança
eu não diria cura, né? Mas eu diria de ter um controle melhor na vida adulta e adolescência, né? Então, quanto mais cedo os pais perceberem sinais de opositividade, olha, essa criança é muito positiva e não é só aqui em casa, né? E a gente até fala da classificação, voltando um pouquinho, né? Hoje o DSM, ele coloca a classificação do TOD como leve, moderado e grave. O leve é aquela criança que é mais opositiva com a figura da mãe. Não vale os irmãos, tá, gente? Porque aí é um outro capítulo aqui, né? Mas assim, sem falar de brigas de irmãos aqui, mas a oposição inicial geralmente tá em casa com uma figura, tá? Quando a gente evolui para mais de um ambiente, a gente fala de moderado. E quando a gente tem mais de 3 ambientes, a gente fala, ou seja, na escola, na rua, com qualquer um, no futebol. E aí a gente fala de um transtorno opositivo desafiador de nível grave, tá? Com uma maior gravidade. E talvez requerendo aí uma força-tarefa aí multidisciplinar para poder a gente conseguir ajudar. Mas é engraçado a gente falar de todas essas, né, nuances biológicas e falar também que o primeiro tratamento que a gente deveria propor para uma criança com TOD, com esse diagnóstico... Olha a dica, olha lá. O primeiro tratamento que a gente deveria propor é o tratamento de coach parental, ou de educação parental, ou de mindset, ou de psicoterapia parental, enfim, o nome que vocês acharem prudente aí usar. Mas a primeira condição de tratamento é trazer a família num conjunto e lapidar, né? Então, por mais que a gente fale de questões neurobiológicas, existe uma perspectiva muito boa quando a família se envolve. Exatamente. Vamos mudar o modo de conversar, vamos mudar o jeito de agir, vamos trazer consistência, clareza, regras, sem esmorecer ali no caminho, né? Porque o que eu vejo hoje, trazendo um pouco da mãe Maíta também, porque eu tenho 2 filhos pequenos, né? Cansaço. A mulherada, né, que trabalha fora, não tem energia. Nem só que fica, aqui trabalha dentro também. Fora, em qualquer lugar. A energia é um negócio... Às vezes, eu vejo lá em casa, né, muito facilmente, tá bom, vai, não tô afim de ouvir grito, dá o que ela tá precisando, vai. Entrega esse celular aí, vai, não tô afim de briga hoje eu tô querendo paz. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu brinco porque, claro, eu tô na área, sou mãe, eu também faço psicoterapia, me cuido. E é muito difícil os pais se perceberem nesse comportamento. Eu não sou permissiva, jamais. Mas é cansado. Vamos usar eu sou permissiva, mas eu sou cansada. É isso. A gente deveria trocar, né? Mas eu sou cansado. Eu não tenho saco para grito de menino. Eu tenho problemas com choro. Tem muitas mães que têm dificuldade de lidar com choro. Olha, você está tocando em pontos que são muito legais. Porque, qual seria o mundo ideal? Seria que tanto os profissionais da saúde quanto da educação soubessem como é que funciona o cérebro mesmo. Sim. Como é que porque você é verdade. Com 18 anos ainda, né, a gente está com esse processo aqui em formação. Então, como é que eu posso exigir que a criança saiba controlar os seus impulsos? É difícil. É a mesma coisa que pedir para ela pegar o bebê e falar, vai lá pilotar aquela empilhadeira para mim, porque não vai conseguir. É uma coisa complicada. Ao mesmo tempo, essa questão da escola. A escola também deveria entender como é que funciona o cérebro humano. Porque, às vezes, a parte pedagógica está tão preocupada com o processo de ensino-aprendizagem que esquece de olhar que para que o indivíduo aprenda, de novo, ele precisa estar bem fisiologicamente, o pedagógico tem que estar coordenado com a fase em que está aquela criança e o afetivo, o emocional tem que estar em consonância. Então, esses 3 pontos têm que estar juntos. Sim. Né? Estando esses 3 pontos juntos, o sucesso, no bom desenvolvimento psicopedagógico, pedagógico, enfim, o aprender é mais tranquilo. Esse é um ponto legal que você coloca. Uma outra coisa, eu tenho um caso interessante para contar dentro da clínica. Eu tinha uma criança, Maíta, muito, 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 muito desafiadora. Mas ela era extremamente desafiadora. Então,
ela amava jogar, mas ela gostava de jogar os brinquedos de tabuleiro, porque ela queria ganhar de... Além de tudo, ela tinha problemas com a frustração. Se ela perdia, acabou a conversa. Então, eu normalmente trabalhava na sessão um processo, um jogo. Nós vamos jogar aqui alguma coisa, né? E tinha que ter dado, tinha que ter pecinha. Até um jogo antigo, gente, que é muito legal, que é um que tem as pecinhas... Ludo, né? Ludo. A gente chama de Ludo. Sim. Ele é demorado, tem que ter uma paciência do cão para esse jogo, né? E às vezes quando você pensa que vai ganhar, você perde. Então ele é um jogo que desafia, né? E eu jogando com a criança, chegou uma hora a criança perdeu. Você consegue imaginar o que virou aquele tabuleiro? Quebrou ela jogou tudo, era pecinha para todo lado. E eu mantive minha cara de samambaia. Não feliz. A criança veio para cima de mim, mas ela já veio com a boca pronta para me morder. Eu só segurei, né, a mão, mas não tive tempo, porque eles são inconsequentes, né? São rápidos, assim, rápido. Ela grudou na minha mão, mas ela mordia com uma alegria. Mas ela apertava, e a dor estava me consumindo. E eu não mudei a minha expressão. E a dor entra no meu cérebro. E eu não mudei a minha expressão. Ela ficou super incomodada. Como que eu não mudei? Não gritei, não puxei meu braço, não fiz nada. Aí ela soltou e falou assim para mim: gostou? Eu falei: o que você acha? E você gostou de fazer isso? Mudou alguma coisa? Você ganhou o jogo por causa disso? Não? Tá bom. Comecei a recolher as pecinhas, peguei tudo, aquilo fazia assim, a minha mão fazia assim, ó, de dor. E eu quieta, recolhi. Ele disse para mim assim: então vamos jogar de novo. Eu falei: ai, não, sabe por que não? A gente tem uma regra, e você escreveu essa regra junto comigo. Quando você toma uma atitude como essa, a nossa sessão acaba. A gente não tem mais nenhuma relação. Então, eu sinto muito. Hoje não tem mais sessão. Eu fechei a caixa, guardei o jogo. Eu saí da sala. Maíta, aquilo, para ele, foi a morte. Eu acho que ele gostaria muito que eu tivesse reagido de outra forma. Bom, acabou, ele foi embora. Na sessão seguinte, ele veio com um canetão e uma folha de papel sulfite. E ele escreveu: não morder, mas por conta própria. E ele falou: essa aqui é a nova regra, tá bom? Linda essa história. Não é demais? Meu Deus, amei. A nova regra: não morder. Então, olha que interessante quando a gente coloca nesse contexto. De certa forma, eu mostrei para ele a minha afetividade, a minha empatia, mas sem deixar clara a minha regra. Porque eu acho que você construir a regra com a criança que tem o transtorno é a primeira forma de você estabelecer o que pode ou não ser feito nesse contexto. Eu vou usar esse exemplo, mas eu vou me antecipar, vou trazer um pouquinho para trás a reflexão. Primeiro, que tamanho que essa criança tá para mim? Para os pais que estão nos ouvindo hoje, sim, qual é o tamanho dessa criança? Porque quando eu vejo os TODs chegarem em consultório, o pai tá aqui e a criança tá aqui. Exatamente. Né? Então, assim, existe uma desregulação da hierarquia natural da vida. Eu não sou opressora, eu não sou autoritária com os meus filhos, mas existe uma hierarquia que não tem como a gente pular ou inverter. E quando há inversão de hierarquias, em qualquer idade, em qualquer aspecto da vida, existe transtorno, existe ansiedade, existe angústia. A gente está falando de TOD. Eu vou me estender para outros transtornos. Mas em hierarquia, a regra da vida, o pai precisa estar aqui e a criança aqui. O adulto. O adulto.
Ele é o o adulto. adulto que já teve a formação cerebral concluída, Exato. que já tem a capacidade de escolha, o adulto. Então, se a criança ela tá ficando deste tamanho para mim, eu não sei como lidar, eu fico assustada, eu fecho a porta do quarto, eu saio correndo porque ele bate, ele quebra as coisas. Quantas mães achatadas eu atendi, né? Achatadas do tipo, ai, doutora, eu não posso falar perto dele, que senão ele vai ter uma crise aqui dentro. Eu falei, deixa ter. Vamos ter a crise. Que delícia. Que eu acho bom ótimo. que tem eu crise. gosto de... uma vez eu falei Que assim, venha deixa a ele ter... crise. Eu quero ver como é. Traz essa crise para eu ver. Preciso ver. Mas a maternidade me fez olhar essas mães achatadas, essas mães oprimidas, anuladas em relação a essa criança. Existe até a síndrome do imperador, o pessoal fala bastante disso aí, né? Das crianças que dominam. A gente não pode falar, a gente não pode contrariar, senão ela quebra a porta. Então, vamos permitir que a porta seja quebrada e vamos conversar. Mas brincadeiras à parte aqui. Se seu filho, primeira coisa, na minha função da maternidade ou da paternidade, ou como cuidadora, essa criança tá ficando grande para mim, tá ficando com barreiras, eu tenho dificuldade, eu não consigo acessar, não tenho conexão, eu preciso de ajuda. Exato. Se sozinha, não, é difícil o pai e a mãe reconhecer, porque imagina, isso é frescura, antigamente a gente dava uns tapas e tava tudo certo, tá faltando bater. Não é, gente, não é falta de bater. Olha, eu tive um pequeno lá em casa, puxando um pouco esse exemplo, e eu tive muita dificuldade, porque meu pequeno, ele fazia birras de 20 minutos, 15 minutos. A empregada outro dia, minha funcionária, ela começou a me aplaudir, ela falou, eu não tô acreditando que você conseguiu ficar 25 minutos. Mas o que foi que me fez ficar 25 minutos vendo meu filho ter crise, ou tentando ajudá-lo nessa regulação? Foi entender que ele é pequeno. E eu sou grande. Exatamente. Né? Eu sou a adulta. Eu preciso trazer o meu modelo parental. Como eu quero que ele tenha essas reações? Como eu quero que ele tenha um comportamento X, Y, Z? E como te veja, né? Como eu quero que ele me veja. Né? A gente brinca com as mães que elas precisam encarar o Buda, que é o que você fez, encarnar o Buda, né? Encarnar o personagem Buda. Eu já falo, eu encarno uma samambaia. Minha cara é samambaia. Com a samambaia, o Buda, eu brinco, mãe, você consegue entrar no Buda? Porque começa a validar que, dependendo da idade da criança, ela briga, ela faz birra, ela vai se jogar, mas ninguém vive uma birra eterna. A birra passa. A desregulação emocional do seu filho não é eterna. Eu sei que a sensação que dá é que ele vai entrar, já sabe, olha, eu até brinco com elas, pode ser que dure 1 hora ele quebrando alguma coisa lá. Então, a gente tem estratégia. Primeira coisa, ele tá grande, ele precisa ficar pequeno. Eu preciso ter o meu modelo de paz, de tranquilidade, mesmo que ele seja agressivo, irritadiço, se joga no chão, começa a tacar coisa. A gente precisa ter um modelo de paz. Peraí, ninguém fica em crise a vida toda. Primeiro mantra para mãe. Nenhuma crise é eterna, nenhuma birra é eterna. Segundo, se você tem sinais de exaustão, de cansaço, acha que não vai conseguir, divida com outro educador, o seu par, vamos dizer assim. Traga a divisão do que é que tá difícil, sem acusar, né? Porque você é permissivo, que eu vejo muitos pais brigando no consultório. Exato, que é um outro tema você que é mole, você não traz a educação, ou o contrário. O pai é muito mole, dá tudo que ele quer, por isso que ele tá assim. Então, assim, saindo desse cenário sem embate, sem briga, sem acusar o seu parceiro, qual é a sua dificuldade? Porque às vezes o parceiro não tá achando dificuldade nenhuma, né? Mas qual é a sua dificuldade? Nomeie 4. Sei lá, difícil de tirar do videogame para tomar banho, difícil de escovar o dente, difícil de acordar. Nomeie 4 e trabalhe com a família. A gente pode trazer juntos, aqui eu e você, parceiro, parceira, uma regra, uma clareza, para que pelo menos o assunto do escolhe um, vai, se às vezes 4 também tá difícil, escolhe um. O assunto do escovar o dente, sei lá, a criança não quer escovar o dente, como é que a gente vai manejar? A gente não vai abrir mão, a gente não vai ceder, a gente vai pôr um horário fixo. Então a criança, ela precisa da previsibilidade, ela precisa de clareza, ela precisa de sinais claros, e esses limites que na nossa infância muitas vezes a gente achou que eram exagerados, os limites é que vão trazer a segurança. Vou dar mais um exemplo. Pode dar. Foi até a Maíra Gaiato, que é uma psicóloga famosa que fala bastante sobre autismo. Adoro ela. É, uma querida. E eu achei muito interessante esse exemplo. Ela fala assim, olha, você tá numa sala, fecha os olhos, ou fica num quarto escuro. Quando você tá no escuro, que você não sabe muito bem o que você tem que fazer,
Mesmo que você não saiba direito por onde você está caminhando, segurar na parede, sentir que tem uma parede, traz uma sensação mínima de segurança. Então, ela faz essa analogia para a gente pensar na infância. A infância é uma escuridão para a criança. Exatamente. Ela não sabe como regular o corpo, onde colocar, como sentar, como fazer. Quem é que vai trazer na parede, né? Na hierarquia da vida, os pais. Então, assim, o limite, o que é o que você fez com essa criança, com esse exemplo, essa barreira, ó, aqui não, aqui sim. Isso é borda, isso é limite, isso é contorno. Isso é o que vai fazer com que seu adolescente tenha identidade. A borda, a contenção, você pode aqui, você não pode ali. Que legal que você obedeceu a regra hoje, que bacana que você escovou o dente, fiquei tão feliz, né? Encorajar a criança também a trazer, né? Trazer um perfil positivo quando ela também faz alguma coisa dentro do esperado pelos pais, dentro da sua casa. Claro que não tem certo e errado, mas quando a gente fala de infância, um terreno tão fértil, tão amplo, a gente precisa construir minimamente as cercas. Exato. Que ele queira quebrar as cercas lá na frente, enfim, mas... faz parte da humanidade. Você transgredir. O transgressor, ele também é importante. Sim. A gente precisa ter o transgressor, né? Porque ele também nos ensina. Mas... até para ser um transgressor, ele vai precisar ter cerca. Exatamente. Cadê a cerca? Você está falando uma coisa interessante também, que é assim, olha que interessante, né? Você vai falando, eu vou aqui botando coisa na minha cabeça. É legal a gente pensar que nós, ao oferecermos limites, nós mostramos, sim, nós amamos você. Quando ele ultrapassa esse limite, quando ele... tem essas ações disfuncionais, sim, eu continuo amando você, mas eu não amo esse seu comportamento neste momento. Eu acho que a hora que você tem essa consciência... E você verbaliza isso para ele, porque eles questionam, sim. Exato. Quando você tem essa consciência, verbaliza, mostra, a coisa muda de figura. Sim. E eu tenho visto isso bastante. Eu tenho, na verdade, Maíta, que é uma coisa também que você colocou, eu normalmente chamo a família para conversar. Quando eu vejo que é assim, ó, eu não deixo, mas meu marido deixa. O marido diz, eu não deixo, mas a minha sogra deixa. Eu não deixo, mas a avó deixa. Traz todo mundo aqui. Conversa com quem cuida. Traz todo mundo aqui, semana que vem, que nós vamos conversar com todos. Esses dias eu catei minha funcionária, falei assim, minha pequena de 6 anos vai começar a colocar o prato sozinha. Ela precisa ter autonomia de escolher, porque eu não estou lá na hora do almoço. E aí são detalhes, né? É a fulana que cuida, é a avó. Então vem cá, avó, tô sofrida, porque se a gente for com acusação, as pessoas também criam barreiras. É claro, vamos Você conversar. É uma avó que é facilitadora do doce. Então assim, vem cá, eu tô tão sofrida porque ela tá precisando disso. Rede de apoio, gente. Rede de apoio. Rede de apoio é fundamental para tudo. Hoje a gente depende das pessoas. Sim. Não adianta a gente achar que vai dar conta de tudo sozinha. Não dá. Aí a mãe cansada se torna a megera do processo. É a mãe cansada. E além de ser megera, eu ainda vou acrescentar, a maioria dos pais, principalmente dos que eu venho atendendo, venho acompanhando, eles têm frases que denunciam uma violência invisível. Exato. Eu não sou violento com meu filho. Quantas vezes eu mesma não disse, não, eu não vou reproduzir. Eu apanhei na infância, tá, gente? Bastante. Mas assim, quantas vezes eu falava, com meus filhos eu não vou bater. Mas eu já tive até uma palestra numa das escolas que eu já dei suporte, dei apoio, que a gente falou só sobre violências invisíveis. São frases que a gente vai dizendo e que achatam a criança, diminuem a criança. E essas crianças TODs, elas têm uma baixa autoestima. São crianças, geralmente, que você percebe que são carentes de amor, de atenção, de afeto, de conexão. Então, quando eu falo de violência invisível, eu falo de TOD, que são crianças extremamente violentadas. Eu tenho pais maravilhosos, que são inteligentíssimos. Eu tenho um caso, assim, que foi de ouro, né? Tratamento ouro, que ficou muito bem, muito obrigada. Mas, assim, que ele enforcou professora, ele bateu em colega e sufocou um amigo asmático, sabendo que ele era asmático. E por aí vamos. Quebrou objetos na escola, nunca conseguia fazer um círculo de amizade saudável.
Eu tive vários casos e esse me chamou muita atenção. Entendi. Porque os pais eram inteligentes, bons, engajados, mas tinham frases embutidas de violências invisíveis, do tipo, seu preguiçoso, tá vendo, não vai dar em nada. Nossa, eu já falei mais de 1000 vezes, eu não sei qual é o seu problema, você não tá entendendo quantas vezes, né? O que a criança entende nessas frases, né? De violência, de, eu já falei mais de 1000 vezes, bom, eu não sou capaz, eu sou inútil. É assim que ela entende. 1000 vezes, né? Inútil. E, às vezes, chantagem. Olha, se você tiver um comportamento... Que comportamento? Às vezes a criança não tem nem noção. Nem noção do que eu te dou a bala. E chantagem é violência. Exato. Chantagem é violência. Comparação com outros irmãos é uma maneira de violentar também. Gente, outro dia meu esposo... É ele muito foi... sutil, né? Sutil, Tão sutil é agressivo. Olha, mãe, presta atenção nisso. São, às vezes, frases, palavras sutis que são lançadas e aquilo cala de uma forma no coração da criança que você não tem ideia do estrago que faz. Você quer ver o inverso? Eu me policio muito na educação com relação a violências invisíveis. Então, o que eu passo para vocês também é um pouco do que eu passo, né? Meu esposo, esses dias, ele virou para mim e falou assim, eu fui chantageado, foi horrível. Minha filha tentou me chantagear, a pequenininha. Ele virou e falou assim, eu tô péssimo. Eu entrei no jogo da chantagem. Então, assim, se nós adultos, quando somos vítimas de chantagem, nos sentimos mal, péssimos, diminuído, pequeno, sei lá, o que ele tentou decifrar ali as emoções do momento, mas não foram boas, né? Imagina uma criança que não tem essa percepção que está sendo chantageada. Olha, agora você vai, se você fizer, vai ter. Então, assim, eu não sou a favor da gente espancar filho, não sou a favor também da gente soltar o filho, né? E viver com violências invisíveis. Não adianta nada você não bater, não agredir e também violentá-lo. Tem frases interessantes, né? Frases interessantes do tipo assim, mas você é burro, hein? Eu já falei isso aqui pra você burro. Eu tinha uma professora que eu fui péssima em matemática a minha vida inteira. Minha vida inteira. Eu vou falar de uma chantagem que não foi de pai e de mãe, mas foi de uma professora. Eu não conseguia entender matemática, Maíta. Não conseguia. E a professora falou assim pra mim. Olha aqui, Esther. Se eu explicasse isso para um milho, o milho entenderia e você não. Eu falei, o milho? Exato. Que péssimo isso, né? O milho vai entender. E ela achou aquela frase super divertida. E ela riu. E eu me senti... um lixo. Um lixo. Pensa se eu sei matemática hoje. Não adiantou muito. Não foi uma frase incentivadora, motivadora, muito né? pior, porque eu continuo sendo esse lixo na matemática. Porque eu não consigo. Eu até tento. Eu falo assim, nossa, trigonometria, que nome lindo. Põe na minha frente. Corro. Porque o milho faria, eu não. As crianças violentas, né, os TODs, eles incitam na gente essas frases. Exato. Eu já falei mais de 1000 vezes, você é um burro, você não aprende. Poxa, eu já falei que você não pode bater no seu amigo. O que você tem na cabeça? Quantas vezes eu não vejo os pais lá? Então, eu não sou contra a gente castigar as crianças, mas tem como eu vou dar o castigo para ele não se tornar violência? Eu brinco com os pais parece que descobriram, quando eu olho assim, o olhinho deles estão brilhando. Ah, é isso? Pode dar o castigo, a repreensão, mas a gente combina antes. Exatamente. Porque o que não é combinado entra na perversão, entra na dor, entra na violência. A gente não precisa disso, a gente combina. Olha, fulano, a sua nota tá aqui. Você tá tirando 10, mas aqui tá 5, tá 3, tá 2. Você corre risco de reprovar. Vamos fazer um combinado? Sim. Vamos entrar no acordo? Se você não recuperar sozinho, sei lá, com o professor, não sei o quê, você vai ficar 2 horas lá sem o videogame, algo que ele goste. Enfim, combinou. O combinado, como diz aquela velha frase, o combinado não sai caro. Não sai caro. E aí o combinado não vira violência. E você tira esse videogame, haja com clareza, seja consistente, não volte atrás. Teve uma mãe que deu um castigo para um menino, outro TOD também, que eu atendo, que é um menino excepcional, maravilhoso, dança, não sei o quê. Ela deu um castigo do início do ano, um adolescente de 14 anos. Ela deu um castigo de tirar o celular por 1 ano. Impossível, gente. Pra que isso? Gente, não faça o que você não vai cumprir. Exatamente. Não faça. Quando a gente fala de castigo, atrás. Combina antes e coloque a meta, né, do castigo. Não, realmente ele não cumpriu, não lavou a louça, sei lá. E eu vou dar o castigo de 1 ano sem celular. Amiga,
Nós estamos numa era tecnológica. Você não vai conseguir cumprir o ano sem o celular. Então, assim, olha, 1 hora, 2 horas. Tenta entender o seu contexto também, porque se você coloca outro dia, minha esposa falou, ninguém vai na festa de aniversário. Eu olhei e falei assim, mas meu Deus do céu, eu quero ir na festa. Se as crianças se comportarem, ninguém vai na festa. Eu falei, eu vou, porque olha só, como que eu tiro a festa? Pode a festa esperada, o Natal. Que eu tô imaginando ele falando isso. Vocês não vão no Natal, sei lá, alguma coisa. Quem é que vai perder uma noite de Natal? Então, assim, colocar um castigo que você consiga cumprir, pai, para que você não perca a sua consistência, sua clareza, a sua insistência na questão da educação. Não adianta tirar a noite de Natal, tirar a festa de 15 anos, né? Uma coisa que às vezes é maior, a gente pode começar com os pequenos. Mesmo que isso às vezes não surta muito efeito no Todd, tudo bem, pode tirar o que você quiser, como algumas crianças da gente adoram, né? Você não manda em mim, você não manda em mim. O que você quiser. E aí, eu vou para outra parte da história. A gente falou de castigos, de trazer como é que é um castigo sem ser como é que é o castigo sem ser violento, né? Que é o combinado antes e ser consistente. Cumprir o que você resolveu tirar lá dele. Tirei o videogame, vou cumprir. Porque ele vai observar que você cumpriu, que você não voltou atrás, que você não tem a permissividade, que você não tá, hoje sim, eu já tô cansado. Mesmo cansado. Faça o que você, né, se propôs a fazer em termos de castigo. E a outra questão, quando a gente fala de educação, né, o olhinho do pai brilha quando ele fala, eu posso castigar? Pode, deve, fazer combinados, né? Combina, não cumpriu, tem consequência. A gente brinca que são combinados e consequências, né? Mas a família como um todo deve estar engajada, a gente já falou disso, né? Dos cuidadores, dos pais. Em algumas crianças, quando elas ainda não estão no nível a ponto da gente precisar medicar, vou falar disso daqui a pouquinho também, a gente consegue manejar até reuniões de família. Eu adoro falar de reuniões de família. Semana passada falei de umas 3 crianças aqui, falei, vamos sentar? A mãe torceu o nariz, reunião de família. É um momento tão maravilhoso, porque algumas crianças reclamam, principalmente os adolescentes, de não pertencimento, não conseguem contar a verdade para os pais. Os opositivos na adolescência, eles tendem a mentir muito, a manipular situações, ou seja, eles nunca vão ser culpados, lembra, né? De um dos critérios. Sujeito oculto aí na história. Então, principalmente na adolescência, a gente precisa ir trazendo a noção de unidade. Mesmo que você seja mãe solteira, ou pai solteiro, o pai que cuida, trazer uma sensação, agora vamos desligar os eletrônicos, a gente vai ficar meia hora aqui depois do jantar para escrever algumas pautas da rotina da casa, sem acusações, sem brigas. Ter o hábito de se reunir e conversar sobre isso aqui não está funcionando aqui em casa, gente. O que a gente pode fazer? Trazer a problemática e pedir para que eles também ajudem na solução. Mesmo que a princípio, mas não vai dar certo, porque ela não conversa com a gente. Ouviu isso de uma mãe essa semana, não vai dar certo, porque ela entra no quarto, ela se enfia lá, não fala com ninguém, fecha a porta. Eu falei, a gente precisa começar, porque só o visual, nossa, no caso dessa menina, né, ela tem o pai, a mãe e a irmã. Só de ver a unidade dos 3 ali, ou seja, chão, né? Peraí, meu pai e minha mãe, nós estamos todos unidos. Porque nem isso, às vezes, as famílias têm, tá, gente? Um vai pra cá, outro vai pro outro quarto, outro fica no TikTok, outro no celular. Então, assim, o visual, essa sensação de que tem os 4 sentados aqui para falar da rotina da casa, isso já gera uma sensação de segurança, de pertencimento, de cuidado, de vontade de estar mesmo. Mesmo que o adolescente, a princípio, não abre a boca. Não tem problema, a gente faz o nosso papel de trazer a imagem da unidade do lar, do pertencimento, mesmo que seja você, o cachorro e ele, mesmo que seja, sei lá, qualquer tipo de unidade familiar, né? Então, eu gosto muito para essas crianças que a princípio vão estar emburradas na mesa, a princípio vão estar muito a contragosto, eu sou a favor de ir trazendo na consistência e persistência essas reuniões também dentro do lar. Essas reuniões, elas também são importantes porque elas podem estabelecer os limites, não é? Então, assim, quando você... Limite é saudável, gente. Limite não... Olha, a parede, acabei de falar. Né? Limite é saudável. O adolescente também está no escuro, assim como a criança. Ele precisa da parede ali. E outra, a gente não tem que ter medo, nem se sentir culpada quando vai oferecer esse limite. O limite, quando ele vem com uma boa comunicação, uma boa explicação, tá ok.
é um entendimento maior. Outra coisa, a gente tem que aprender a diferenciar autoritarismo de autoridade. O adulto, ele é autoridade. Pronto, você se mostrou como adulto, você já se mostrou como um indivíduo que tem autoridade de. Não necessariamente o autoritarismo para. Então você não precisa bater, você não precisa usar violência, nada disso. Você automaticamente já se estabelece como a autoridade. E por fim, que eu acho que é muito importante, é a tolerância. Porque às vezes, Maíta, vamos ver se, Maíta, eu fico pensando nisso, sabe? Às vezes a gente não tem a tolerância para ouvir, ou a tolerância para esperar a criança ou o adolescente assimilar aquilo que você está propondo. E, às vezes, o nosso tempo é diferente do tempo da criança, às vezes não sempre, né? E do adolescente. Então, às vezes, a gente quer que aquilo seja cumprido na hora. Vai sentar, vai conversar todo mundo junto? Por que você não fala? Você não tem nada para falar? Eu já vi isso. Fala alguma coisa. Você não acha que eu tô certa de falar isso? Eu tô certa, eu tô certa? Às vezes, o adolescente fala assim, eu não sei, ainda não pensei. Eu não elaborei isso ainda do jeito que eu pensei, como eu tenho que elaborar. E há uma cobrança, essa falta de tolerância para esperar até essa informação chegar, ser absorvida, ser pensada, porque não é na hora. Da mesma forma como essa criança veio depois de uma outra sessão e trouxe a regra é não morder, naquele momento em que o fuá estava acontecendo, que ela estava nervosa, ela não conseguiu entender. E quando a gente fala de TOD, eles têm um delay maior para regulação emocional. Por isso a tolerância, não é? Sim. Por isso a tolerância. Por isso que precisa encarnar o Buda ali, né? Sou um Buda hoje, tô brincando. Hoje. Mas assim, essas crianças, a gente precisa entender o quanto da nossa história está envolvido também ali, o quanto a gente mistura, né? Eu fui muito violentada, aí eu não quero reproduzir violência, então tá bom, deixa eu fazer tudo, porque eu não posso bater, porque foi muito ruim ser violentada. O quanto isso também atrapalha na dinâmica de construir esse serzinho. Independente da tua história, o ideal é que a gente lembre que ele é uma criança que está no escuro e precisa das paredes, que são os limites. Exatamente. Mas assim, o quanto essas histórias, eu vejo muito isso, as mães que tiveram pais alcoólatras, que foram abusadas, violentadas emocionalmente e fisicamente, elas têm mais dificuldade de fazer, porque elas também não tiveram, elas foram achatadas desde criança, né? Emocionalmente são depressivas, elas têm mais dificuldade e conhecem esse modelo, né? Elas sabem viver nesse, elas sabem orbitar e viver nesse modelo, né? Sim. De achatamento. E de achar que tá tudo bem a criança cuspir, brigar, bater porta, como outro dia teve um menino que sentou no chão, e a mãe continuou, deitou no chão e foi o positivo, e a mãe não tinha dificuldade de ser a autoridade, de se colocar, de se posicionar, porque uma mãe é chatada, que a gente fala que é uma mãe com uma sintomatologia mais depressiva, mais sem força, ou porque quer fazer o contrário, que a gente fala que é muito perigoso, quando a gente fala, eu fui muito violentada verbalmente, fisicamente, agora eu quero fazer diferente. E se perde nesse caminho, porque é um caminho do tipo, tá tudo bem, ele só gritou com a doutora hoje, tá tudo bem. Exato. É só, não, ao contrário de alguns pais que, não, peraí, gritou com a outra doutora, não sei o quê. Então, assim, autoridade não é no sentido de eu vou fazer algo, eu sei mais que você. É no sentido simples de hierarquia. O médico sabe um pouquinho mais que a criança. Ele é uma figura de autoridade. O professor é uma figura de autoridade para a criança, né? O avô é uma figura de autoridade. Então, assim, quando a gente fala de figura de autoridade, não é autoritarismo. Exatamente. São figuras que são mais velhas, que precisam minimamente ali de nivelamento, mesmo na inadequação de um idoso, que às vezes a gente sabe que a gente precisa de cuidados ali, de outra educação, de outra era, a gente entende que a criança também precisa se moldar a tudo isso. Não dá para agredir um idoso, não dá para ninguém, né? Não dá para agredir ninguém, mas ninguém, né? Mas o vô falou, o vô provocou, não sei o quê, porque o vô falou muita coisa ruim. OK, mas aí o quanto a gente está ensinando essa criança também a devolver na agressão, o quanto, olha, é o seu avô, OK, ele não teve a melhor resposta, mas a gente precisa entender que não dá para sair batendo nas figuras que ajudam na sua criação, enfim, no professor. O seu convívio. Seu convívio, né? Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Eu tô amando. Tô achando ótima essa conversa. Se vocês estão gostando, vai lá. Dá um like. Se inscreve no meu canal.
Ativa o sininho para vocês receberem mais conteúdo sobre esses, porque olha, cada vez eu fico mais feliz com as pessoas que eu trago, porque só gente boa, só gente falando coisa boa. Se inscreve lá que vai ser legal. Eu vou falar uma coisa. Fale. Sobre isso que eu tô lembrando aqui. Porque você vai falando e a minha cabeça vai produzindo Sim. as sinapses, né? Que bom, né? Que bom, né? Mas você sabe que uma coisa que eu percebo bastante é que, às vezes, eu já sei qual é a intenção daquela criança ou daquele adolescente quando ele começa a me provocar. Você consegue olhar, é uma leitura que a gente consegue fazer do rumo da conversa. Então, às vezes a conversa vai indo muito bem e dali a pouco, não, eu não vou fazer. Não quero. Não. Vai indo. Já começa com uma arrogância do tipo, isso aqui não tem nada a ver com o que você está falando. Isso aqui não tem nada a ver com o que você está fazendo. E aí vai naquela provocação. Aí eu já assumo para mim o controle. Eu falo, olha, vamos assumir aqui, agora parou. E a mensagem que tem dado muito certo, Maíta, vamos ver se... A mensagem é a seguinte, eu entendi onde você quer chegar. Eu falo mesmo, eu entendi onde você quer chegar. Talvez você seja realmente bem mais esperto do que eu. E tudo bem, porque o mundo é cheio de gente mais esperta, menos esperta, mais... sei lá, mais descolada, menos descolada. Eu entendo você. E tá tudo bem para mim. Se você tá achando que nada que eu tô falando aqui é interessante para você, eu respeito. Eu te respeito. Você validou. Tá bom? Fim. Tem uma questão neurológica aí. Uhum. Que a gente precisa tirar também. Eles são donos da verdade. Exato. São teimosos. Vai lá, vamos voltar na nossa conversa. Eles têm uma dificuldade de... Eles demoram para encaixar as peças e trazer a devolutiva do mundo, da leitura do mundo. Então, quando eles falam, não, eu preciso... O lápis verde é o melhor e ponto. Acabou. A gente entende que o cérebro de um Todd de TDAH também funciona assim. O Exato. lápis é melhor o verde. A gente valida, porque não vai adiantar o embate. Porque eu sei que eles são teimosos e eles têm uma leitura mais restrita do que eles estão fazendo. Peraí, mas como é feito o verde? E aí, quando a gente se propõe a colocar um novo argumento, um novo modo de pensar, a gente precisa trazer aqui, olha, veja aqui, veja ali, e construa. Veja o verde ali, veio da mata, veio de não sei o que, tá lá. Vai construindo a ideia. Porque, realmente, se você sabe... Você passou no médico, psiquiatra, se você tem um filho com diagnóstico de TOD, se convive com TOD, você sabe que eles são teimosos. Total. E que eles não têm uma percepção rápida e que eles não vão mudar de ideia rapidamente. Como uma criança neurotípica, que a gente fala, olha, o verde não... sei lá, falei, o exemplo também não foi legal, mas assim, o jogo X hoje não vai dar certo porque tá chovendo, lá fora não vai dar. Tá bom. Uma criança flexível, neurotípica. Olhou a chuva. Olhou o tempo nublado, falou, beleza, não vamos brincar lá fora. O Todd vai fazer o quê? Não, mas a gente só vai brincar lá fora porque a gente combinou. E aquilo fica num grau de rigidez. Eu vou de guarda-chuva. Mas assim, eu já passei por isso. Sim, é um grau de estresse. Eu ponho guarda-chuva. É. Lindo. E aí a gente precisa ter um pouco mais de paciência para trazer, olha, a chuva molha, Exato. A chuva incomoda quando ela tá demais, o tempo tá frio, vai estragar a bola, vai estragar o tabuleiro. A gente precisa ir trazendo argumentos antes de falar, é uma mula, não, tá vendo que tá chovendo? Então, assim, eles vão funcionar de uma maneira estreita, com pouca visão de mundo, pouca percepção, diferente de uma criança que vai olhar e falar, nossa, beleza, vamos brincar aqui dentro. Então, ele vai precisar de mais argumentos, de mais explanações para poder traduzir aquilo e entender aquilo como verdade, porque senão eles vão trazer a rigidez. Não, é a chuva, eu vou na chuva, eu vou no guarda-chuva, e acabou. Vai molhar o tênis, eu tiro.
Vai molhar a meia, não faz mal. Eu Sabe? não- Uma coisa, E eu sei que no maluco. cansaço a gente acaba cedendo. Ah, tá bom, então vai na chuva, brinca aí. É assim que a maioria dos pais fazem. Mas assim, entender que seu filho é mais... Ele tem essa dificuldade. Por isso que eu falo que o diagnóstico médico é importante. Sem O dúvida. médico profissional pode te esclarecer. O neurologista, o psicólogo, o psiquiatra da infância, ele pode trazer clareza sobre esses comportamentos relacionados à neurobiologia. Por isso que eu Exato. ainda acho muito importante passar num profissional para que vocês tenham, tá bom, então quando ele for teimoso não adianta bater de frente. Não! Não mesmo. Não. A Não. leitura da mente que a gente fala é alterada também, né? Então, dentre tantos outros comportamentos, mas é libertadores, tá? Então eu já sei que a teimosia vem disso, a teimosia vem disso. Eles não fazem tão bem essa leitura do mundo como uma criança neurotípica que faz isso de uma maneira rápida, enfim. Eu acho isso perfeito. É. Eu acho que esse é o caminho para a gente entender como agir, como Sim. ser adulto. Deixa eu te perguntar, Pergunte. quais seriam os tratamentos adequados para o TOD? A gente já falou aqui que, número 1, né? Acho que o principal é trazer o coach parental, ou seja, a educação dos pais. Ah, mas o que é educação? Olha, o simples ouvir, assim, do profissional, né? Trazer o que é que ele faz, como é que ele fala, como é que... Ah, mas eu sou muito bom, você é muito bom, você conhece seu filho muito mais que qualquer profissional. Como é que eu posso exigir de um psicólogo que passa 1 hora por semana com o seu filho, que ele entenda mais o seu filho que você? O profissional fica 1 hora, às vezes 2 na semana. Como é que ele pode fazer um bom manejo, operar milagres numa criança com tantas dificuldades sozinho, sem a sua ajuda, Exato. sem o seu contínuo, sem a escola? Como é que o psicólogo ou o pedagogo ele vai dar conta se ele fica 1 única ou no máximo 2 horas na semana? Então, assim, é meio hipócrita isso, sabe? Achar que o psicólogo vai resolver, achar que o terapeuta ocupacional, o pedagogo vai resolver. Agora vai estar tudo certo. Senta, reflita nisso que a gente está conversando hoje. Você passa 180 horas, sei lá, em média na semana. Eu não fiz as contas, tá, gente? tudo bem. Assim, tá. Eu vou colocar aqui 100 horas semanais com seu filho e o cara passa 2. A pessoa passa 1. Como é que ele vai dar conta de todas as demandas? Por mais que ele fosse mega power profissional, com currículo, lá, plá, plá, como é que ele vai dar conta? Então, assim, a educação parental, ela vem não é nem complemento, como primordial. É o carro-chefe dos TDAHs, dos TODs, dos TABs, que são os bipolares. A gente precisa trazer lucidez de como eu falo. Eu faço violência invisível, como que eu tô agindo, como que são os meus... Eu tô castigando, eu tô violentando. Não, eu tô sendo muito permissivo, porque eu tive uma educação muito... Como você está lidando no dia a dia? Não adianta, a gente precisa ter a gente precisa ser real com a gente mesmo, com os nossos sentimentos, né? Não adianta... mas a criança tá TOD é porque é energenético. Tem, claro, a porcentagem genética, Claro. mas a gente tá falando que o carro-chefe do tratamento é a alteração da questão comportamental, é a educação parental. Então, antes da gente pensar em psicólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo, enfim, equipe multi, a gente pensa na clareza no dia a dia, na rotina, na persistência, na insistência dos pais no dia a dia. Eu sei que fica pesado, mas como assim? Eu, pai, mas a gente precisa que você saia dessa postura e venha como um colaborador, né? Como na hierarquia que a gente está falando, né? Peraí, tem uma criança que não tem um cérebro desenvolvido. Eu vejo crianças de 12 anos, 11 anos namorando, sabe? Mesmo que seja no simbólico. É mamãe, né? E aí eu olho para tudo aquilo e falo, quem é que é o adulto da relação? Quem é que tem postura adulta? Criança não namora e pronto, acabou, né? Criança... Ela convive, ela tem amigos, ela dá risada. Ela até entende já com 11 anos o que é um namoro, mas ela não namora na prática. Ela pode ter um amigo, mas ela não namora. Quem é que é o adulto? Quem é que é a figura maior e a menor? Não no sentido de achatar ninguém, mas no sentido de conduzir, no sentido de direcionar. É o pai, é a mãe. Então, o primeiro tratamento. O segundo, a gente coloca medicamento, sim. A maioria das crianças que não tem tanta repercussão social na escola, a gente até evita,
tá? Mas quando há uma repercussão social, olha, tá isolado, que ninguém mais quer ficar perto dessa criança porque ela só bate, Exato. ela só grita, ela só provoca de graça. Quantos, né? Não tá conseguindo socializar, não é chamado para festa nenhuma, é isolado, ninguém quer. Então, realmente, quando existe já um perfil de prejuízos, a gente entra com medicação. Mesmo porque a autoestima nessa hora fica totalmente... Já existe uma predisposição para uma autoestima em baixa. Depressão. Passa a ser isolado, cada vez mais isolado. Vai ficando distante de amigos, vai ficando distante de família. Como é que você faz? Às vezes não. A maioria das vezes é necessária. A gente faz intervenção com neurolépticos, né, antipsicóticos, que podem ser usados na infância. Às vezes a gente precisa usar estabilizador de humor também, que são crianças que têm um humor mais irritável, a gente precisa associar. Mas a grande questão é a educação parental, medicamento sim, com ressalvas. Se tem muito prejuízo, a gente medica. E, com certeza, o apoio dos psicólogos, dos pedagogos, dos terapeutas ocupacionais, nesse transitar aí em equipe, né? Que a gente falou de multidisciplinaridade. Essas discussões são sempre muito benéficas, né? Então, por que a gente deve tratar? Essa é a pergunta, né? Por que trata? Eu apanhei tanto, eu fui como é que eu vi outro dia? Eu fui o giraia na escola e tô aqui hoje. Eu aprontava todas, eu provocava as pessoas, porque olha os prejuízos que existem por trás. Mas o TOD, em especial, existe um grande risco das crianças opositivas evoluírem para um transtorno de conduta. É isso, né, que eu queria te perguntar. Porque hoje as pessoas falam muito. Quer dizer... As pessoas falam, né? Eu não gosto muito de fazer essa associação. Quem tem TOD será um delinquente. Não. E as pessoas têm essa visão. Não é que será um delinquente, mas há uma predisposição para um transtorno de conduta, não é? Muito. Esse TOD aí, que foi o que marcou minha trajetória e minha carreira, hoje ele está com 15, 16, 17 anos. E você vê, né? A gente está... medicamento, cercando de cuidado, educação parental, psicólogo, todo o suporte, já melhorou, tá socializando, vai pra festinha, tudo isso, tudo que não tinha. Mas existem episódios em que a gente fica preocupada de transgressão de regras, que é o transtorno de conduta, né? Beber sem consequência, uso de drogas, denegrir patrimônio. Esse menino, por exemplo, teve um episódio em que ele pegou o carro do pai com 16 anos para tentar tirar da garagem. Não conseguiu tirar da garagem, mas assim, ele tentou. E aí você vai percebendo que a gente precisa mais ainda investir, porque ele não é o comum, não é a rotina dele transgredir regras. Ele era TOD, é TOD, né? Mas assim, a gente precisa estar em cima. Porque existe um perfil que vai desafiando regra, desafiando consequências, não mede consequências, e principalmente quando tem TDAH também. E aí, peraí, para eu matar, tudo bem de eu matar, tudo bem de eu pichar o muro, tudo bem de eu bater em alguém e a pessoa for pro hospital. E aí a gente vai vendo um achatamento nessa questão das consequências. Tá bom. Vamos indo. Tá leve. Que é o transtorno de conduta, Exato. né? Então, existe uma grande chance dessa criança, desse adolescente evoluir para transtorno de conduta, mas não é uma regra, tá? Como também existe uma grande chance dele evoluir para um transtorno depressivo, para um transtorno de ansiedade na vida adulta, né? Então, existe uma importância muito grande nesse tratamento, na clareza do diagnóstico, pensando lá na frente, a longo prazo, né? Na depressão, no suicídio, né? Em que a gente se assusta um pouquinho aí com a evolução, quando não cuidado, quando não, né, ajustado aí o transtorno. Maíta, é uma pena, porque por mim eu passava assim, mas a tarde toda conversando com você. Sim. E eu acho que nós vamos ter que voltar. Vamos fazer parte 2. A parte 2, TDAH. Adoro tem falar assim, de nossa, TDAH. nós vamos ter um caminho muito longo. A gente devia ter falado de TDAH primeiro. Também, não é? Sim. Mas calma, nós vamos ter paciência, nós vamos ter nossa nova oportunidade, Sim. porque vai ser muito bom te receber de novo. Obrigada. Tenho certeza que vocês estão gostando pra caramba dessas informações, desse conteúdo. Então vamos lá, gostou? Ativa o sininho, vai curtir,
né? Se inscreve no meu canal. E você tem alguma dica? Gostaria de saber de um outro assunto? Manda para mim, Esther Sartori _. Aí você contribui, você traz mais informações, você manda, traz para mim questões que você gostaria que fossem discutidas aqui. Vai ser muito gostoso, vai ser muito bom. Eu tô no Spotify, tô no YouTube, no canal Preocupações de Mãe. E no Instagram, Esther Sartori _. Mas eu não vou sair assim, não. Maíta, eu vou fazer um pedido para você. Faça Primeiro, mais um pedido. Uma frase bem bacana que você possa dizer para essas mães que convivem com o TOD no seu cotidiano. Eu sei que a gente encerrou, mas assim, o quarto tratamento, né? A gente falou de várias estratégias, mas eu não falei da principal. Então diga, Não vamos é só tratar nela. o amor. Ah! Eu acho que essa é uma grande estratégia, né? Criar conexão. Essas crianças, como eu disse, têm barreiras, têm os próprios pais, ou sabe por que não morre, tô de saco cheio, que luta, tô tão cansado, sabe? Então existe uma barreira muito grande. E às vezes a gente esquece de amar, né? De se conectar, de estar presente, de estar ali só para amar, sem julgar, sabe? O abraço, o afeto. Então, eu ainda acho que isso também tem que ser dito como um tratamento, o amor. O amor. A conexão, o abraço, o carinho, a demonstração física de tudo isso, né? Porque às vezes eles estão pedindo também por isso. Muitas das vezes de me preencha, me acolha, me encha me perceba, me veja. Me veja. Né? Então, uma frase que dá para você, independente de ter transtorno ou não, que funciona muito lá em casa, para minha filha, eu vejo você. O tempo todo, quando às vezes eu vejo que a coisa... Eu vejo você. Eu amo você lindo, e eu vejo você. Muito lindo, Maíta. Muito, eu vejo você. você. E as crianças que fomos, eu peguei uma frase aqui, ó. As crianças que fomos estarão sempre nos adultos que somos ou seremos. Então, a gente fazer essa observação de como foi que eu fui educada, como é que eu estou agindo, essa balança precisa ser feita em algum momento da sua educação. Mesmo quando está tudo bem, porque aparentemente está tudo bem, as crianças estão caladas, bonitinhas, seguindo um script e às vezes não está nada bem. Nossa, mas essa criança nunca me deu trabalho, também o oposto do positivo, né? Então, para qualquer educação, para qualquer criança, mesmo que esteja tudo bem dentro do seu lar, a conexão com o amor, a avaliação da tua trajetória, de como você está fazendo, você está deixando essa criança se expressar, colocar a voz dela no mundo, ter poder de escolha também dentro dos seus limites. Enfim, eu acho que essa catarse, né, que a gente fala, olhar para trás, olhar para si, não precisa ir para psicólogo, para psicoterapia, se eu não quiser, mas como eu recebi minha educação, como eu transmito ela, que jeito que eu falo. E sobre o TOD, eu acho que o amor sempre vai ser a melhor escolha, né? Essa dedicação, esse preenchimento, esse carinho, essa demonstração. Tá bom? Gente, o amor é a melhor escolha. Fala que coisa linda. O amor é a melhor escolha. Que sigamos, então, essa escolha, né? Opa. Que seja ele mesmo. Que seja a prática do amor. Exatamente, né? Que seja a prática do amor. Maíta, foi uma delícia conversar com você. Eu acho que você trouxe muita coisa bacana, muitas informações. Eu agradeço. Espero ter contribuído aí com as mães. Eu acho que as mães agora vão ter um outro olhar em relação a essas ações, esses comportamentos disfuncionais, olhando com amor. Olhem com amor. Muito obrigada, Maíta. Obrigada a você. Gratidão. Vamos retornar. Sempre. Pode deixar. Não! Dá o seu contato. Afinal de contas, já que a gente vai falar de amor, vamos distribuí-lo com esse seu sorriso. Pode passar seu contato. Meu Instagram é doutora Maíta Ferracini, Maíta com Y, tá? M-A-Y-T-A, Ferracini, C-I-N-I, né, no Instagram. Esse é o único canal. Eu estou movimentando o canal do YouTube, é Psiquiatria Expansiva, mas tá mais em stand-by, tá num projeto, aí a gente tá sentindo o que vai ser mais interessante, contribuição aí pras mães, pras pessoas de um modo geral, pras crianças. Claro. E Psiquiatria Expansiva, né, o canal, mas ainda tá em reforma, tá em obra. Estamos em construção. Estamos em construção, mas o Instagram tá lá.
Tá Podem bom. me achar por lá também. Eu vou deixar o seu Instagram Tá bom. aqui embaixo, tá bom? Nos comentários, para a gente poder divulgar esse trabalho dessa pessoa fantástica. Delícia ter conversado. Obrigada. Muito gratidão. obrigada. Eu agradeço muito. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada e até o próximo. Até.